Pesados e pesadas ouvintes, venho compartilhar convosco boas novas de justiça devida social em prol dos beneficiários da São Paulo Previdência. Se vocês acompanharam o meu vídeo publicado nesse canal na semana passada, eu relatei que eu estava com problemas para realizar o procedimento obrigatório Censo Previdenciário 2025 no site da Autarquia São Paulo Previdência, bem como no aplicativo Sou. Ao tentar clicar no site da São Paulo Previdência e me logando através do Gov, o link não estava disponível para o meu login, não estava habilitado, né? Só aparecia uma mensagem que clique no link abaixo, mas não tinha link, né? Devido a essas dificuldades para fazer o censo no mês do meu aniversário, eu entrei em contato com a ouvidoria da São Paulo Previdência, enviei denúncias para o Ministério Público e para os órgãos competentes, e a orientação que me foi dada era de ir pessoalmente em dos postos de atendimento para tentar regularizar. Como eu não estava em condições de saúde para ir pessoalmente, eu perguntei através do teleatendimento se poderia enviar um procurador, uma advogada, né, de minha confiança para ela fazer esse procedimento. A orientação dada pelo atendimento da São Paulo Previdência era de que esse procedimento poderia sim ser feito por um procurador, desde que ele tivesse uma procuração com firma reconhecida e autentificada no cartório, na qual estivesse bem especificada a finalidade dessa procuração, que era a realização em meu nome do Censo Previdenciário 2025. A partir desses aconselhamentos, eu contatei uma advogada, fiz uma procuração, reconheci firma no cartório, autentifiquei os documentos que a autarquia relacionou que deveriam ser feitos, né, e entregues, né, por meio da advogada. Considerando tudo isso, com o cartório de notas e protesto, eu tive um prejuízo, um dano material equivalente a R$ 72 para fazer essas documentações pertinentes exigidas pela autarquia. E quanto à diligência realizada pela advogada, ela cobrou o equivalente a R$ 500 de honorários advocatícios por essa diligência de ir pessoalmente a um dos postos e fazer o procedimento. Relevando ainda que todos esses documentos providenciados por minha parte foram feitos com muito temor, sob esse justo receio de ter o meu benefício de caráter alimentício, né, essencial para a subsistência minha e de minha família, ser cesseado, né? Então, cada passo que eu dava era com esse temor. Se não conseguisse realizar esse procedimento até o dia 18/6, o meu benefício poderia ser suspenso, né? E uma vez suspenso, até ser restabelecido, o que eu iria fazer para arcar com os gastos pessoais da minha casa, né? Esse constrangimento que eu fui obrigada a passar, né, é um dano moral muito grande, não só pelo prejuízo financeiro, porque esses R$ 500 pagos à advogada saíram do meu 13º salário recebido no mês do meu aniversário, né? E era um dinheiro que já tinha um outro destino, um destino pessoal, urgente, mas teve que ser desviado para esses gastos. E poderia ter sido evitado, aí que está o agravante, se a autarquia São Paulo Previdência tivesse reparado o site, né, que apresentava falhas, não só no meu login, mas de outros usuários também beneficiários, casos que chegaram ao meu conhecimento, que também não conseguiram e tiveram que ir pessoalmente em uma agência,
né, se deslocar de sua casa, perder o seu tempo para resolver um problema, sendo que não foi causado pelos beneficiários. Eram falhas operacionais que eles mesmos deveriam ter corrigido, né? E mesmo apesar das reclamações, não houve mudanças. Precisei gastar com advogada para ir pessoalmente, a qual foi muito constrangida, e na sede da SPPEV, que fica na Avenida Rangel Pestana, muito constrangida pelos funcionários que impediram, não deram nenhuma orientação e auxílio em relação ao como o procedimento poderia ser realizado, relevando ainda que a advogada contratada por mim para fazer essa diligência, ela só obteve êxito quando resolveu fazer uma nova tentativa, mas em outro posto da São Paulo Previdência. Ela se dirigiu à Caixa Beneficente da Polícia Militar, que fica no bairro da Luz, e ao chegar lá, ela ficou aproximadamente 1h30, conforme relatado para nós, e ela insistiu bastante, não conseguiu fazer o procedimento do censo, mas reforçou com eles que eles deveriam corrigir essas falhas para que o link fosse disponibilizado no sistema da SPPEV, e aí sim eu mesma poder realizar esse procedimento, né? E depois que ela saiu da Caixa Beneficente, eu fiz uma nova tentativa no site. Passou umas 2 horas depois que ela tinha me comunicado isso, e o link foi liberado. Eu fiquei feliz e agradeci a Deus pelo fato de ter conseguido realizar, mas também ainda tenho esse sentimento de justiça no meu coração pelo fato de que outras pessoas que não têm essa condição, esses recursos financeiros, e estão impossibilitados de ir pessoalmente e que ainda não conseguiram realizar isso, estão passando pelos mesmos temores que eu vivenciei, né, de ter medo de ter o seu benefício suspenso, de não poder ir pessoalmente e ter que tirar de um recurso financeiro para pagar um advogado e documentos que não era para essa finalidade que esse dinheiro estava sendo guardado, né? E em virtude desse problema, ter que ser utilizado e você ficar no prejuízo, né? Então, aqui fica o meu apelo, né, para que se você está passando pela mesma situação, denuncie, né? Denuncie a essa autarquia São Paulo Previdência, para que ela corrija esses erros. E ao fazer isso, está evitando que outros beneficiários sejam prejudicados financeiramente. Por fim, ressalto que outro erro informado pela autarquia São Paulo Previdência consiste que o autoatendimento por meio do número 0800, através de seus servidores, eles informam uma coisa ao beneficiário e as informações contidas no site por meio da portaria 374 de 2024 dizem outra. Então acabam por induzir os próprios beneficiários ao erro, uma vez que na própria portaria informa que não se pode fazer o procedimento de recadastramento e censo em um dos postos da autarquia por meio de procurador, né? Mas quando você liga, esses servidores não estão informados dessa portaria e já dizem que pode. E informam que pode sim, desde que tenha uma procuração com firma reconhecida e autentificada, especificando o procedimento que será feito. Então, o beneficiário não sabe onde se fiar, se ele fica com o que está na portaria, mas aí ele confirma a informação no teleatendimento e a outra que é repassada. Então, se ele ficar na segunda opção do teleatendimento, como aconteceu comigo, ele tem os gastos com a procuração, de reconhecimento, de autentificação, de diligência com o profissional que vai fazer esse serviço, os honorários devidos a ele, e quando chega lá,
eles não permitem que o advogado faça esse procedimento, né? Não liberam, né? Então é só você que está sendo prejudicada e ainda correndo o risco de ter o seu benefício suspenso, né? É isso que deve ser mudado nessa autarquia, né? Deve ser corrigido o quanto antes para que outros beneficiários não sejam prejudicados. O artigo 10º, inciso 7º do Estatuto da Pessoa Idosa, que diz sobre a faculdade da pessoa idosa de procurar auxílio, refúgio e orientação, ele não é cumprido por parte da autarquia São Paulo Previdência. Indo pessoalmente, ou se for por meio de um advogado, um procurador, os beneficiários, especialmente as pessoas idosas, não conseguem encontrar a orientação devida por parte dessa autarquia. É mais de negativas, é mais recusas do que auxílio e orientação, né? E você pode insistir, bater o pé, né? Eles não são capazes de dar a orientação devida aos beneficiários, né? O tratamento se torna desumano, constrangedor, vexatório e humilhante aos beneficiários. Isso deve ser mudado o quanto antes, né? Porque se são servidores públicos, eles devem servir ao público. E esse serviço deve ser de qualidade, né? E nós temos direito à informação, né? E à correção dos erros, exigir, né? Nenhuma pessoa deve passar por isso de ter que tirar do seu próprio rendimento mensal familiar para gastar com advogados, com documentações, que tudo isso poderia ter sido evitado se a autarquia tivesse corrigido os erros operacionais do site, né? E reitero, não é um caso isolado, né? Tem outros casos, sim, de pessoas que não conseguiram fazer esse procedimento no mês de seus aniversários, tiveram seus benefícios suspensos, né? E caso você esteja passando pela mesma coisa no mês do seu aniversário, junho, por favor, comente, né, aqui, né, e denuncie para o Ministério Público, né, essas violações de direito.